pessoal, sejam super bem-vindos ao meu canal Aos 40. Eu sou Deise, é sempre um prazer vir aqui conversar com vocês e hoje a gente vai dar uma olhada nas energias disponíveis para arianos ao longo de setembro de 2023. É uma energia, gente, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Áries. Deise, eu não sei nada sobre isso. Tem o link do Astrolink aqui no box de descrições. Vai lá, faz teu mapa, é gratuito. Volta aqui, assiste essa energia ou outras que são fortes no teu mapa. Lembrando que o tarô e o oráculo nos ajudam bastante, mas não excluem o nosso livre-arbítrio. Então tome as suas decisões com cautela, tá certo? Antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você gostar do conteúdo, compartilha com outras pessoas e me segue lá no Instagram também. Todo dia eu coloco uma cartinha ali com a energia do dia, certo? Então vamos lá, gente. Eu vou começar olhando aqui no oráculo da deusa, a deusa que vai ancorar, a energia que vai ancorar o mês de setembro dos arianos. Por favor, oráculo, energia para o mês de setembro para os arianos. Gente, saíram duas. Maria com milagres. Gente, eu não sei se tá focando direito. Mas enfim, saiu Maria com milagres e Atena com conhecimento. Vamos ver sobre o que a gente está falando com as outras energias. Por favor, oráculo, somente a verdade. Energias disponíveis para o signo de Áries, setembro 2023. Por favor, energia para o signo de Áries. A gente tem aqui, não se ofusque para ser aceito. Como você está ofuscando sua luz para se encaixar? A iniciação, rito de passagem, cruzando o limiar. Vejam que nessa carta aqui, e prestem atenção nisso porque a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Vejam que nessa carta aqui, a gente tem uma espécie de uma escada, né? A gente tem um portal e a gente pode passar por ele, né? Claro que passar ou não por ele vai ser uma decisão de cada um. Quebre a corrente, padrões ancestrais, cura, reescrevendo o futuro. E no fundo do deck, a gente tem Conselho de Luz, Orquestra Divina, ajudantes nos reinos sutis. Então significa, arianos, que vocês estão passando por alguma coisa aí que pode estar sendo muito desafiadora, mas para que vocês entendam que vocês não estão sozinhos, tá? Então tem todo um apoio espiritual aqui, bem importante, tá? Agora, o que eu vejo? Que muito provavelmente a gente está falando aqui com alguém que está se diminuindo, diminuindo o seu conhecimento, diminuindo o que acredita, diminuindo o seu talento pessoal para se encaixar numa determinada situação, que pode ser uma situação amorosa, afetiva, de forma geral, então pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um trabalho. Então aqui a gente está falando de alguém que está se diminuindo para caber num lugar muito menor do que os teus potenciais poderiam te levar. E aqui o convite é para que você quebre as correntes que te prendem a esse lugar, a essa situação. Porque quando a gente tem essa iniciação, e eu disse para vocês prestarem atenção aqui, veja, o universo disponibiliza para você
algo muito mais ensolarado, colorido e positivo do que esse cenário escuro no qual você está. Só que para que você atravesse isso aqui, você tem que reconhecer seus dons. Você tem que parar de se diminuir, parar de se ofuscar, entende? Para que você quebre a corrente mesmo. Daisy, o que será que está me prendendo? Pode ser uma crença limitante, pode ser algo. Aqui a gente está falando, inclusive, de padrões ancestrais. Vou dar um exemplo, gente, pode ou não encaixar para você. Ah, na minha família sempre foi dito que mulher que se separa, mulher divorciada não presta. Então eu estou num casamento ruim, mas não tenho coragem de sair. Ah, as pessoas ficam dizendo que com 60 anos eu já não tenho mais idade para estudar algo novo. Então eu estou nesse trabalho aqui que eu não cresço, que eu não me desenvolvo intelectualmente. Eu quero estudar, mas fico com vergonha porque as pessoas dizem que eu já estou muito velha. Sabe, coisas desse tipo, que são crenças que às vezes são passadas, né, de geração em geração para nossa família e que, ao invés de nos apoiar e nos levar para frente, acabam nos empacando. Aqui tem um convite muito claro para que a gente quebre com esse tipo de ideia, para que a gente se livre de algo que está nos limitando, para que a gente possa acessar algo muito maior. E quando a gente tem aqui Maria falando de milagres, eu entendo que você tem total condição de fazer esse movimento. Inclusive, olha, com o conhecimento aqui, né, com a Atena falando de conhecimento, pode muito bem ser que você esteja se diminuindo para caber num trabalho, sabe? Se diminuindo para caber num grupo. Desde eu estou estudando algo novo, eu gostaria de falar com isso com as pessoas, mas sempre que eu começo no meu núcleo de amizades, as pessoas meio que me rechaçam. Só que eu tenho medo de meio que romper com essas pessoas e criar um novo núcleo de amigos. Então eu fico me prendendo ali, sabe esse tipo de coisa? É sobre isso que a gente está falando aqui. Vamos entender melhor com o tarô. Pode ser, gente, que apareça aqui na nossa leitura, vamos ver, o enforcado. Porque o enforcado, ele é o arcano 12, né, um arcano maior, que ele fala exatamente da gente estar estagnado por algumas ideias, por algumas crenças, por alguns comportamentos. Mas ele, no seu lado luz, ele fala de iluminação. Então, quando a gente se ilumina para romper com coisas que não nos servem mais, e aí, a partir daí, a nossa energia flui para algo novo. A gente tem aqui um 3 de paus, que nos convida, sem dúvida, a olhar para o futuro, olhar para frente, para novos horizontes. A gente tem um 6 de paus, falando que o olhar para frente, abrir o nosso coração para novos horizontes, vai nos levar para algo muito positivo, porque o 6 de paus é uma carta que fala de vitória. A gente tem a estrela, que é um arcano maior, que fala de sonhos que se realizam. Então, aqui, olha, pode ser que você esteja num cenário que não está muito positivo para você, você já tem uma ideia de fazer algo novo, um estudo, uma faculdade, romper com um relacionamento que não está mais legal e viajar pelo mundo, sei lá, eu não sei o que está passando aí pela tua cabeça. Mas veja, a estrela tá dizendo aqui que tem grandes chances do teu sonho se concretizar, ela está iluminando esse sonho. E quando a gente tem o 3 de paus ali, eu ia falar six, desculpa, e o 6 de paus, a gente está falando de algo que não é muito, não é uma coisa banal, a gente está falando de algo que conversa diretamente com o teu espírito. O naipe de paus é um naipe muito espiritual, que acende as nossas paixões, porque não é algo puramente material, é algo que vem do espírito. A roda da fortuna, outro arcano maior,
E é o arcano que diz o seguinte: as coisas vão mudar. Certo? E, gente, estrela com roda da fortuna é uma mudança extremamente positiva. Se você não está acessando isso, Deise, não está acontecendo nada na minha vida. Pois então, olhe para os teus comportamentos, para as tuas crenças, para ver por que que você não está acessando essa energia super positiva que já está disponível para você. Justiça. Outro arcano maior. A justiça aqui está dizendo para mim que você é merecedor, você é merecedora. Então aqui a gente está falando com pessoas que não estão sentadinhas no sofá sem fazer nada, esperando que a vida somente traga uma solução. A gente está falando de pessoas que são merecedoras de toda essa energia positiva que está acontecendo aqui. Puxa, Deise, mas eu estou num momento tão difícil, parece que eu não me encaixo com as pessoas, parece que eu não me encaixo no meu trabalho, eu estou com um sentimento de desconforto, você está falando que eu sou merecedor de algo positivo? Gente, está aqui. A gente abre com cartas que te convidam a romper com coisas que não estão funcionando para ti e que talvez você já saiba, mas está se diminuindo para não dar um passo à frente e evoluir e de repente deixar pessoas e situações para trás. E aqui um convite muito claro da espiritualidade para que você faça esse movimento. É um movimento muito positivo para você. E aqui a gente tem um 2 de copas. Aqui, gente, o 2 de copas me fala de parcerias. A partir do momento que você se abre para olhar novos horizontes, que você vai atrás daquilo que efetivamente alimenta a tua alma, tem todo um fluxo de energia para apoiar esse movimento, né? E trazer, inclusive, a possibilidade de você alcançar coisas que você vem sonhando há muito tempo. E isso traz para você parcerias novas. Deise, parceria só de amor romântico? Não, gente, amizades novas, pessoas que cruzam o teu caminho no trabalho e que vêm trazer alguma informação, algum convite que para você vai ser muito próspero. Mas aqui também a gente está falando de alguém que pode estar num relacionamento que não é bacana e está se prendendo ali com medo de encerrar esse ciclo e o que vai ser de mim no futuro, e tem algo aqui muito melhor reservado para você. No fundo do deck, a gente tem o 9 de paus, que fala de alguém que já se feriu muito, alguém que está muito cansado, cansada, e que está, inclusive, numa defensiva, achando que a vida não vai me trazer nada de bom, somente luta e problema. E veja, tira isso da sua cabeça, porque não é real, tá? Eu entendo que talvez você já tenha sofrido muito na sua vida, né? A gente sente muito, a vida às vezes ferroa, essa que é a verdade, mas aqui as energias disponíveis para você estão todas muito positivas para que você encerre um ciclo difícil, um ciclo pesado. Vamos ver agora com o oráculo o conselho final para arianos para o mês de setembro. São 1, 2, 3 arcanos maiores. E a gente tem a Virgem Maria aqui falando de milagres. E um desses arcanos maiores é um arcano karmático, a roda da fortuna. Então, gente, a justiça também, né? Então, é um movimento, um ciclo que vai rodar na sua vida por justiça divina. Gente, e aqui caíram duas, eu vou aceitar. Caiu primeiro Lady Venus, downloads e understanding são entendimentos, né? A verdade está sendo revelada. Insights vindos do céu e do astral, tá, gente? Desculpem a tradução bem porca, mas é mais ou menos isso, tá? Então, vocês estão num momento que vocês podem estar acessando entendimentos e realidades de coisas que antes eram pontos cegos. Nossa, eu estava sempre nesse relacionamento com altos e baixos e achava que isso era tão normal, e agora, de repente, eu começo a olhar para esse relacionamento e ver que não é normal, não. Ou ainda,
Puxa, eu sempre achei que era normal a gente ficar meio estagnado no trabalho. Sim, eu sempre quis uma promoção, mas achava que era normal não vir, e agora eu tô achando que isso não é normal, não. E aí você começa a ver que você está se diminuindo para caber em algum contexto e começa a trazer cada vez mais um desconforto e uma vontade de sair disso. E por quê? Porque você está acessando algumas verdades, está tendo aqui um salto consciencial. E a gente tem Joana d'Arc com a voz da verdade. Permaneça forte, foque no seu propósito, abra mão do medo e fale a sua verdade. E agora eu estou entendendo um pouquinho porque a gente está falando aqui de conhecimento, tá? Eu entendo que estamos falando, inclusive, com algumas pessoas que têm um conhecimento, uma sabedoria impressionantes, mas que se diminui ou simplesmente guarda para si porque perdeu um pouco da sua voz. E, mais uma vez, se diminuindo para caber num contexto. E aqui o convite é para que você se liberte. Arianos, espero que essa leitura tenha ajudado. Espero que tudo de bom aconteça para vocês em setembro. Se vocês gostaram, deixem o like. Não se esqueçam de se inscrever aqui, me seguir lá no Instagram também e compartilhar com outras pessoas. Muito obrigada!